O podcast Agro e Prosa não é nada mais, nada menos do que as entrevistas que eu faço em um programa de rádio. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista, e apresento um programa do agronegócio em uma emissora de rádio. Como eu recebo muitos convidados fantásticos, com muito conhecimento, e a cada dia tem um papo diferente, eu resolvi compartilhar essas entrevistas com vocês aqui nesse podcast. Vamos então ao Agro e Prosa. A nossa entrevista de hoje aqui no Morada no Campo é com Ralph Udo Dengler. O nome dele é bem diferente, já ele vai explicar para a gente a origem desse nome. Ele é gerente executivo da Fundação Meridional. E aí, Ralph, tudo bem? Boa tarde, Divino, boa tarde a todos os ouvintes aí do Morada no Campo. É um prazer estar aqui com você. Cara, o prazer é todo meu. Vamos começar com esse nome diferente seu. Qual que é a origem dele? É uma origem alemã, né? A minha mãe veio da Alemanha na década de 50. Meu pai é nascido no Brasil, mas se criou também na Alemanha. Foi criança para lá e voltou já adolescente para o Brasil. E é uma família 100% alemã, né? Então, até esse meu sobrenome é um sobrenome bastante raro, porque a família Dengler só tem a minha, que veio da Alemanha para cá. O restante está todo mundo lá, ainda no velho continente ainda. Bacana, cara. O que é a Fundação Meridional? Ela é uma instituição privada, né? Ela é um fundo de apoio à pesquisa, está qualificada como uma organização da sociedade civil de interesse público, e nós temos duas grandes parcerias, né? Uma que é com a Embrapa, né, na pesquisa de soja e trigo, e a outra que é com o IDR Paraná, na área de pesquisa de trigo. Tá? Ela é composta por 44 produtores de sementes dessa região que eu mencionei para você, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, de Minas e também do Goiás. Perfeito. Me fala um pouco dessa parceria da Fundação Meridional com a Embrapa. Olha, é uma parceria que envolve diversos pontos, né? É claro que o ponto principal é apoiar a pesquisa e desenvolvimento de novas cultivares no programa de melhoramento genético, né? Então, durante esses 20 anos, a gente fez, todo ano se monta um orçamento, um aporte, uma rede grande, muito grande de testes, né? Para você ter uma ideia, essa rede hoje, que a gente desenvolve junto com a Embrapa, ela tem 38 pontos de teste, né, onde são testadas aí 15 a 20 mil linhagens todo ano, e a gente consegue, então, selecionar novas variedades a partir desse momento. Essa parceria, ela prevê, então, que uma vez a gente tendo desenvolvido uma nova variedade, esses produtores de sementes que cotizaram esse fundo de apoio e apoiaram diretamente, né, não só do ponto de vista financeiro, mas com recursos humanos, né, com desenvolvimento de produto, tem, então, a produção e a comercialização de sementes de uma forma exclusiva durante um período aí de 10 anos. Perfeito. Ralph, como é que está o mercado de soja no Brasil? Ele cresce, cara, assim, a passos largos, a olhos vistos. Uma vez eu conversei com um cara, isso já há alguns anos atrás, ele me disse o seguinte, ele falou, Divino, a agricultura ela vive de ciclos, e a cada mais ou menos 10 anos a coisa vai muito bem, de repente ela dá uma decaída. E nós estamos hoje num momento muito, mas muito bom, em especial para a soja. Você acha que a gente está vivendo um ciclo ou não? A gente está vivendo um momento que ele vai perdurar por muito tempo? O que a gente tem percebido é de que a consolidação, principalmente olhando do ponto de vista de soja, a consolidação tem sido cada vez maior, né? Se a gente fosse olhar 10 anos atrás, por exemplo, que seria em 2010, a gente também estava num momento muito bom de soja. Teve aí pequenos repiques aí, mas a demanda mundial por soja, por subprodutos da soja, principalmente farelo de soja para a produção de proteína animal, é uma coisa que tem aumentado muito, né? E principalmente porque quando a gente olha para o desenvolvimento das regiões onde a gente tinha economias que eram economias emergentes e hoje são economias bastante pujantes, independentes se são do regime político, mas no regime econômico são grandes economias. E o principal, realmente, se a gente for olhar, estão na Ásia ali, né? Que é China e Índia, né?
que são países que consomem, que mudaram muito o hábito de consumo, e a base realmente para produzir proteína animal, quer seja ela de frango, quer seja ela de aves, peixes, suínos, ou mesmo de bovino, praticamente todos utilizam soja como uma fonte de proteína, né? Então, a tendência, pelo menos, é que se houver ciclos que não sejam mais de 10 anos, talvez sejam de 20, de 25, sei lá. Mas eu acho que ainda não, isso é um achismo, né? Que nem eu já falei, não sou analista de mercado, mas o que a gente percebe, né? A gente consegue olhar isso de uma forma bastante ampla, a gente conversa com muitas pessoas, é de que deve realmente continuar sendo muito bom. Talvez não nos níveis que está hoje, né? Porque hoje talvez esteja até meio fora da casinha, né? Soja aí com mais de R$100 o saco, mas eu acho que isso aí, ter bons preços, bom mercado e demanda aquecida, deve perdurar por bastante tempo ainda. Rafa, uma coisa que me chama a atenção é que eu tenho trazido várias pessoas aqui no programa que trabalham na área de pesquisa. E a pesquisa nunca teve assim muita importância no Brasil e parece que ultimamente ela tem tomado um patamar diferente, né? Isso sem dúvida nenhuma, viu? Porque a gente tem o privilégio de ter grandes instituições de pesquisa no Brasil, né? A maior de todas, sem dúvida, é a Embrapa, né? É a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, criada na década de 70, né? Uma visão fantástica do governo da época, né? De criar uma instituição que conseguisse desenvolver a agricultura tropical, porque não existia nada igual, não adianta, a gente não tinha nenhum paralelo de pesquisa no mundo, né, que pudesse trabalhar na região tropical do Hemisfério Sul. Então, assim, nós somos o único país que tem produção agrícola de uma escala gigantesca na região tropical no Hemisfério Sul. Né? Se a gente for olhar isso, é uma exclusividade nossa. E isso se deu graças ao grande investimento, à criação de um instituto, de uma empresa, né, que começou a abordar diversos produtos, diversos sistemas produtivos e tal, e vem fazendo isso com muita maestria até hoje. Independente, não vamos ficar considerando se foi colocado muito ou pouco recurso, principalmente financeiro, mas eu acho que recurso humano e um monte de outras situações sempre foi muito bem investido. Bom, assim como alguns estados também fizeram, né? Se você for ver, Paraná mesmo, né? Um Instituto Agronômico fantástico, São Paulo também, Instituto Agronômico Campinas, tantos outros institutos. Sempre tem aqueles altos e baixos, né? Porque acaba sempre tendo contingenciamento de orçamento, alguma coisa, e talvez até um certo viés político em alguns momentos, né? Então, tem realmente isso. Mas eu vejo, assim, com muitos bons olhos, o desenvolvimento de tecnologias que são genuinamente brasileiras e que depois acabam tendo repercussão mundial. Bom, tirando esse... Vamos tirar o lado político, vamos tirar o lado governamental, tirar a verba governamental. As verbas que são colocadas hoje por empresas, por multinacionais, por exemplo, no Brasil, para pesquisa, elas já são, assim, altamente expressivas? Olha, quando a gente olha essa parte mais de empresas multinacionais, né, a gente tem dois focos, né? Um foco onde a Embrapa tem uma atuação grande, que é de obtenção vegetal, de genética, né, de biotecnologias e outras situações envolvendo principalmente, então, essa parte de melhoramento, né? E a outra parte, que são empresas que estão focadas na parte de sanidade, né? Estão pensando em insetos, em doenças, né? E outras situações, fertilidade do solo, nutrição e tudo mais, que são as empresas que são de defensivos agrícolas e são as empresas de fertilizantes, né? Que são outras situações. Tá? E que tem realmente um formato de investir em pesquisa um pouco diferente, né? Então, realmente, assim, investe em pesquisa muito, mas também depois
tem uma recuperação desse investimento bastante expressiva também com o mercado. Na genética isso é um pouquinho diferente, né? Porque genética tem variedades que vão dar resultado, tem variedades que não vão, tem variedades que o agricultor vai utilizar e outras não. Então, na parte da genética, onde a gente tem envolvimento praticamente total, né, porque a gente não trabalha nessa área de defensivos e nem na área de fertilizantes, nós trabalhamos com genética, né, então realmente ali os investimentos têm realmente aumentado, mas eles têm assim um foco talvez um pouquinho mais em biotecnologia, alguma coisa mais assim nessa linha. E para fazer novas tecnologias com a própria genética da soja, aí a Embrapa realmente ela se destaca muito, né? E são inclusive tecnologias de baixíssimo custo ou praticamente de custo zero. Hoje eu estou conversando com o Ralph Udo Dengler, ele é gerente executivo da Fundação Meridional e nós estamos falando sobre as inovações tecnológicas na genética de soja da Embrapa e a parceria com a Fundação Meridional. Ô Ralph, o Brasil é um país de dimensões continentais e as diferenças são gritantes. Se você pegar do Rio Grande do Sul até o extremo norte, nós temos solos diferentes, nós temos temperaturas diferentes, nós temos pluviometria diferente, enfim. Quais são os maiores desafios, cara, que vocês enfrentam no dia a dia em fazer com que um país como o Brasil tenha uma produtividade alta em todas essas regiões? Olha, que você já falou, né? Como a própria variabilidade climática de solos e de tudo, ela é realmente gigantesca, os desafios eles ocorrem em todos os pontos, né? Eles ocorrem na questão de adaptação de cultivares, com o ciclo das variedades, que no sul tem que ser variedades de um certo grupo de maturidade, e que precisam, e que lá, por exemplo, uma soja no sul, uma soja de 115, 120 dias é considerada extremamente precoce. Quando a gente vai com um ciclo desse lá para o norte, o mesmo para Goiás, né, isso já é um ciclo médio. Né, já é um ciclo um pouco mais longo, já é até longo demais, né? Então tem essas situações todas, situação realmente de adaptação, né? E aí que é a grande mérito, eu acho. Claro, também não poderia ser diferente, né, Divino? E a Fundação Meridional tem realmente esse mérito, né, que a gente consegue atuar numa região bastante ampla, né? E com cultivares de grande desempenho, com genética inovadora, né, diferenciada e muito bem adaptada para algumas situações. Pensando na região de Rio Verde mesmo, nós temos algumas cultivares, né, que têm um desempenho fantástico e a gente tem conseguido resultados muito bons. Cara, aumentar a produtividade é a grande corrida hoje. Todo mundo quer produzir mais, todo mundo quer chegar aí na faixa dos 80. Se nós mirarmos daqui 10, 15, 20 anos, que não é tanto tempo assim, esse número de 80 com certeza já será defasado. Onde é que nós vamos chegar com isso? Olha, hoje, nós colocamos lá, já faz tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, nós colocamos uma régua lá no melhoramento da Embrapa, que foi o top 5.000. O top 5.000 é 80 sacos por hectare, são 82 sacos por hectare, essa é a régua. Dali para cima a gente lança, dali para baixo a gente já não coloca mais variedade no mercado. Isso é igual aquele negócio de salto em altura. Por mais que você alcance, você sempre vai subir a régua. Vai subindo a régua, exato, perfeito. Essa é a analogia, viu? É ali que a gente vai olhando. Recentemente, agora, na quinta-feira, a gente fez uma mesa redonda com o pessoal do melhoramento, todos os colaboradores da Fundação, fizemos aí via videoconferência, e essa régua, ela já está 10% acima disso, então já está chegando perto dos 6 mil quilos. Então, aquele nosso conceito que a gente colocava top 5.000, provavelmente, a partir do ano que vem, um ou outro, mais 2 anos, ele vai para top 6 mil.
e depois vai ser top 7.000, e assim vai. Né? E quando vocês, geralmente quando vocês sobem a régua, por exemplo, de 5 para 6, cara, isso é um processo de quanto tempo? É lógico que depende de muitas variáveis, mas, cara, daqui X tempo eu quero chegar a 6.000. Como é que funciona essa equação? Olha, não tem bem um período certo, mas para você ter uma ideia, quando a gente começa o melhoramento, a gente faz um cruzamento. Para esse cruzamento virar uma variedade, digamos assim, na década passada, isso demorava em torno de 12 anos. Hoje, a gente já consegue fazer em 7 anos. Né? Claro que tem que fazer alguns avanços de geração, algumas etapas fazer em caso de vegetação e tudo mais, mas nós já conseguimos fazer variedade em 7 para 8 anos. É mais ou menos esse o tempo que uma régua fica. Né? Então, é mais ou menos isso. A gente imagina, como nós começamos o conceito Top 5.000 por volta lá de 2015, 2016, até 2023 a gente deve mudar essa régua. Certamente. E não é assim de 1.000 em 1.000 quilos. Eu estou só usando não, entendi. Uma figura, tá? Entendi. Pode ser que seja de 500 em 500 quilos ou de 200 em 200 quilos. Né? O certo é o seguinte, em média, o ganho genético na soja, que no Brasil é gigantesco, o ganho genético fica em torno de 1,5% a 2% ao ano. Tá? Então, assim, você consegue realmente melhorar uma variedade, avançar geneticamente de 1,5% a 2% ao ano. O que é uma média fantástica quando a gente olha para o resto do mundo. Viu? Além dessa preocupação com o aumento da produtividade, existe também uma preocupação com cada vez mais precocidade? Também. Não é assim uma coisa específica, tá? A precocidade faz parte, mas quanto mais precoce, a gente tem que buscar outras coisas. E aí, realmente, se você me permitir, até já queria falar alguma coisinha, porque precocidade é um dos fatores agronômicos que algumas situações dentro do sistema de produção são importantes. Mas outras coisas são mais importantes até. Por exemplo, estabilidade, né? Uma tolerância melhor a fatores abióticos, principalmente temperatura e déficit hídrico, né? E aí, parece que o déficit hídrico hoje é uma grande preocupação, né? É uma grande preocupação, e a Embrapa tem transgênico focado nisso, né? Ela tem 2 genes que ela desenvolveu junto com o Instituto de Pesquisa japonês, né? E esses 2 genes, eles deverão estar presentes em algumas variedades nos próximos 2, 3 anos já, tá? E aí serão transgênicos, né? Tá? Mas nós temos tecnologia que não é transgênica. Por exemplo, nós temos uma tecnologia chamada SHIELD. Essa tecnologia é resistência à ferrugem asiática, que hoje é um problema seríssimo na cultura da soja. A tecnologia SHIELD, ela está em algumas cultivares já, né? Tem soja convencional, estamos lançando soja RR, também intacta, que vai ser resistente à ferrugem, tá? Com um grupo de genes muito, muito interessante, porque são genes que não deixam o fungo esporular, ou seja, não deixam o fungo se procriar dentro da cultura. Então, o manejo com fungicida, o manejo principalmente da ferrugem, que é uma doença que dizima a cultura, tá? Será bem mais facilitado e será bem mais eficiente associando uma tecnologia de uma genética que não é transgênica, isso é genética pura da soja, ou seja, a soja ela não é transgênica, isso é uma tecnologia sem custo adicional, ela não tem royalty, nada, foi desenvolvido pela Embrapa e vai ajudar muito, vai complementar muito a questão do manejo com fungicida. Se você for ver, dizendo, quanto que funciona bem um fungicida, tá? Eu sei que você tem um pouco de formação na área e você já deve ter ouvido falar muito. O fungicida, quando ele controla bem, ele controla 80%. Sim.
E os outros 20? A genética tem que fazer. Tá? Então, agora com essas cultivares que tem tecnologia Shield, o agricultor, o produtor, ele vai ver o fungicida funcionando. Ele começou a chover e tal, a minha variedade é Shield. Eu não preciso me preocupar se está chovendo, eu posso aplicar amanhã, depois da manhã, porque o fungo não vai se multiplicar a ponto dele ficar fora do ponto de controle. Tá? Então tem várias situações. Essa é uma das grandes inovações tecnológicas que a Embrapa lançou já há 4 anos atrás, né? E nessa safra passada, uma outra tecnologia que ela lançou foi a questão da tecnologia Block. Essa tecnologia confere tolerância ao percevejo, ou ao grupo de percevejos, aos percevejos da soja. Né? Então, assim, por quê? O maior problema do percevejo até não é, assim, perda de rendimento. Também provoca perda de rendimento. Mas ele acaba com a qualidade do produto. O grão colhido numa área que perdeu o controle com o percevejo, ele não serve para absolutamente nada. Tá? Porque ele realmente é muito ruim. E aí o que acontece com o agricultor? Vem desconto na carga. Pode ter no máximo 8% de dano de percevejo. Ele chega lá com 30% de percevejo, de dano por percevejo, 22% vai ser descontado dele. É um troço maluco. Ou seja, o prejuízo é muito grande. Como é que está o estado de Goiás? Aí em termos de tecnologia, de produção, nós já atingimos aquilo que pode-se dizer que está num patamar bacana ou temos muito ainda a crescer? Olha, Divino, assim, aproveitando só, antes de falar da questão do Goiás, eu só queria complementar para você a questão dessa tecnologia que a gente estava falando antes aí do nosso breve intervalo aí, em relação à tecnologia Block que tem essa facilidade, essa complementaridade no manejo de percevejo na soja. Percevejo hoje é talvez uma das pragas mais importantes até do que lagarto. Essa genética que a Embrapa conseguiu selecionar dentro do banco de germoplasma dela, o banco de germoplasma da Embrapa é o maior do mundo, viu, Divino? Maior do mundo? Isso é um orgulho brasileiro muito grande. A gente deveria endeusar a Embrapa muito mais do que a gente valoriza realmente a Embrapa bastante, mas a gente deveria praticamente endeusar a Embrapa, porque a Embrapa é espetacular. O Centro de Soja trabalha com 5 plataformas de melhoramento. Ela tem soja convencional, soja LR, soja Pro, soja Extend, soja Intacta 2. É o único controle no mundo que faz tudo isso. Tá? Tem o maior banco ativo de germoplasma do mundo, com quase 70 mil acessos, em variabilidade é maior que o da China. Tá? Olha só. Então, assim, é um orgulho muito grande para nós, como brasileiros, termos isso dentro do nosso país. Por quê? Até mesmo se aparecer algum problema na soja no mundo, muito provavelmente quem vai resolver vai ser a Embrapa. Bacana. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu tenho dois assuntos para tocar com você. Tem que ser assim bem rápido mesmo. O primeiro é o seguinte: como é que os técnicos e produtores podem acessar essas cultivares de soja? Olha, nós temos já produção de sementes em Rio Verde, né? A Marambaia Sementes faz parte desse grupo que apoia o desenvolvimento de variedades, tá? Certo. Então, acho que um dos pontos seria esse. E o outro é acessar o site, né? O site da Fundação Meridional é o www.fundaçãomeridional.com.br. Lá tem um botãozinho lá chamado Procurando Sementes. Clica lá e vai ter também uma relação bem completa dos produtores de sementes. Bacana. E também tem a parte onde tem um link que vai ter lá, cultivares de soja. Aí tem todas as tecnologias, as variedades indicadas por região e tudo mais, dá para utilizar ali. E também o site da própria Embrapa Soja, que também tem todas as informações também, tá? Show. Eu reservei 1 minuto e meio da nossa entrevista para falar, eu não havia falado isso antes, mas o Ralph, para quem não o conhece,
ele é um dos maiores covers do Elvis Presley no Brasil. O homem tem uma agenda lotada de shows, trabalha o ano inteiro. Você trabalha mais na área agro ou mais como cover do Elvis? Com certeza, 95, 99% na área agro, viu? Tá. Não, a parte de ser cover do Elvis é uma coisa não profissional, uma coisa que eu gosto muito de fazer. E como é que começou essa paixão pelo Elvis, Ralph? Isso é uma coisa muito antiga, isso é uma coisa de família, né? A minha mãe é muito fã do Elvis, e quando o Elvis serviu o exército na Alemanha, ela conheceu o Elvis e tal, e ela sempre... Os meus pais, né? Minha mãe tem 89 anos, meu pai tem 85 anos. Eles são daquela geração onde o rock nasceu, né? E o Elvis era a grande figura, é o rei do rock, né? Então, eles são grandes admiradores do Elvis e tal, e eu desde pequeno, desde os 5, 6 anos de idade, só eu comecei a ouvir Elvis e acabei gostando demais, né? Sou roqueiro também, então a gente acaba realmente desenvolvendo uma forma de homenagear um ídolo que a gente tem na música, né? Legal. E no meu caso é o Elvis, né? Então, acabei sendo incentivado por vários amigos, pelo pessoal, principalmente pelos meus colegas agrônomos, para a gente fazer show, usar roupa do Elvis, ir atrás de roupa do Elvis lá nos Estados Unidos. Legal. Vários congressos, reuniões de pesquisa e tudo mais. O pessoal me incentiva a cantar, fazer as coisas e tal. E eu gosto demais. O pessoal diz que eu sou bom. Qual que é a música do Elvis que você mais gosta? Olha, eu não tenho uma música preferida, não, sabe? Assim, eu gosto de várias músicas e são várias tendências, vários momentos, né? Tem dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, isso depende muito, né? Mas tem músicas que são clássicas do Elvis, né? E que tocam o tempo inteiro e que todo mundo conhece, né? Faz uma capela pra gente aí. E agora você me importou lá. Como diz um jargão aí de um grande apresentador. Ô, bicho, quem sabe faz ao vivo. Oh, meu Deus do céu. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só um pequeno trechinho só de Suspicious Minds, que todo mundo conhece. Isso, né? Opa, sim. E aí é uma música mais lenta, tal, que talvez eu não desafie pelo telefone. Vamos lá. Pode ser ou não? Pode. Então tá bom. We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me, when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Cara, aí tá bom, né? É a primeira entrevista que eu vou terminar com aplausos. Foi um prazer enorme, cara. Muito obrigado. A próxima é trazer violão, fazer ao vivo no estúdio. E com certeza vai ser sucesso absoluto. Quem sabe já marca até um show em Rio Verde. Cara, muito obrigado. Aí em Rio Verde o pessoal já sabe, né? Tem que arrumar aí um carinha pra tocar junto, porque eu não toco violão. Mas a gente faz um negocinho legal aí em Rio Verde. Aí então, vamos fazer... Eu queria te agradecer. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Eduardo Ara pra armar esse show aí. Perfeito. O Eduardo Ara lá comigo, lá nosso grande colega, exalquiano também. Né? Acho que deve estar nos ouvindo aí. Um abraço, viu, Eduardo? Né? Cara, obrigado. Eu queria te agradecer muito, viu, Divino, pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre Fundação Meridional, sobre as variedades de soja, sobre a tecnologia da Embrapa, a genética da Embrapa, a nossa parceria, nosso trabalho que está crescendo muito na região de Rio Verde, demais até, né? E agradecer a Morada do Sol FM pela oportunidade, a gente está no programa Morada no Campo aí contigo, demais mesmo, viu? Agradeço muito mesmo, do fundo do coração, tá? Queria realmente desejar a todos, nesse momento de pandemia, você falou de show do Elvis, está tudo cancelado, tudo feito, né?
mas nós vamos voltar a fazer show, nós vamos fazer um negócio junto em Rio Verde. Se Deus quiser, até a edição do Tecnoshow comigo, a gente está junto aí. Bacana. E poder realmente se encontrar pessoalmente, viu, Divino? Tá? Cara... Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Parabéns pelo teu trabalho, que é fantástico. Obrigadão, um abraço, viu? Gente, eu conversei com o Ralph Udo Degler, que é gerente executivo da Fundação Meridional, e nós falamos sobre as inovações tecnológicas na genética da soja da Embrapa e também a parceria com a Fundação Meridional. Você ouviu Agro e Prosa, um bate-papo gostoso sobre assuntos interessantes do agronegócio.